Bom dia, operador. 12 de julho, quarta-feira. Vamos fazer nossa leitura de análise do mercado Forex. Começando aqui com o euro-dólar. A gente já mantém essa leitura aqui trazendo o semanal. Olha que interessante, né? Passei uma FIBO aqui desse último preço 0,95, né, até a 1,101 nessa primeira perna de alta após essa longa jornada de queda. E aí ele faz uma retraçãozinha aqui, obviamente fica próximo ali da meia 1.8 de retração e vai lá na média de 200, né? Volta de novo no 76.8 e agora está tentando rompimento. Mas olha que curioso, né? É igual o mestre André Machado gosta de falar. O Fibo não erra, quem erra é quem está aplicando o Fibo, né? Quem erra é o grafista. O Fibo bem posicionadinho, onde que está o violino? O 111.8 do Fibo está onde? Na média de 400 semanal, né? Então, a gente espera que se esse preço romper ali a média de 200, ele vá buscar a média de 400 e, obviamente, ter algum movimento ali de confirmação. Não acredito haver um rompimento direto, a não ser que ocorra um evento que não é comum no mercado, algum evento extraordinário que faça o preço subir sem estourando porteira fora. Mas fora isso, né, a gente prevê ali ele buscar ali como alvo até mesmo por uma correção. Mas vamos acompanhar. O preço nesse momento na semanal está entrando, está embaraçado entre médias. Buscar novos alvos, buscar superação dessas médias aí vai demandar de várias correções, várias brigas nos tempos menores. Inclusive, vamos olhar o diário, né? Então aqui eu vou deixar esse Fibo do semanal para a gente ver nos outros tempos, porque ele vai ficar bem forte, né? Olha que bacana aqui nessa região do 1,06 do euro, como que ele volta, né? Ele volta aqui e agora ele faz uma confirmaçãozinha acima das 50 e das 200 e está superando. O próximo alvo dele aqui é buscar 1,108, que é o topo anterior. Buscando esse topo anterior, para buscar o 111 do Fibo, que é o 1,119, é o que vai demandar um pouquinho mais de força do euro. Precisa de ter mais contexto. Como as notícias de hoje do calendário econômico, né, deixa eu até abrir aqui para a gente ver, às 9h30 temos índice de preço ao consumidor. Isso aqui vai dar uma boa volatilidade. Isso vai dar uma boa volatilidade no mercado como um todo, né? Núcleo de inflação, esse aqui é o que a gente está mais de olho. Vamos ver o que vai sair aqui, né? A previsão é de 5%, o anterior foi de 5,3%. Vamos ver como que vai ser daqui a pouquinho, tá? Nesse momento 9,9, 9 quase 9,10. E aí a gente vai acompanhar o que vai rolar nesse momento, tá? Então eu vou colocar aqui uma seta que para ele chegar no 111, no violino do Fibo semanal, ele precisa superar esse topo anterior aqui. Para ele superar esse topo anterior aqui, é nada mais, nada menos que a média de 200 do semanal nessa região, tá? Essa plataforma agora tem como você colocar médias dos outros tempos nesse gráfico. Então eu posso colocar as médias do semanal no diário, eu posso colocar as médias do diário nos 60 minutos. Isso agora é possível fazer. Eu só não gosto porque fica bem poluído. Mas se você quiser fazer com uma coloração mais suave, né, fica bem interessante também de acompanhar. Vamos lá, dar uma olhadinha nos 60 minutos. Então a gente já vê aqui uma esticada, né, que deu nessa madrugada aí do euro, rompendo a 200 e a 400. É o padrão, né, cara? Eu gosto muito disso daqui. É o simples que funciona. Então, quando você vê a abertura de médias aqui, ele cria um gatilho de compra aqui, um stopzinho aqui embaixo e seguiu embora, né? Inclusive, eu tenho uma compra aí ontem, desde ontem que eu tô com uma compra posicionada nessa região. A gente trazendo aqui, vai para aquele contexto que eu falei. 200 do semanal tá aqui nesse momento, então ele está tendo uma dificuldade de rompimento dessa região. Pode romper? Pode, principalmente com o resultado do núcleo de inflação que vai sair daqui a pouquinho. Isso pode trazer volatilidade para o mercado e ele conseguir fazer esse movimento. Vamos acompanhar. Assim como também ele pode, se o resultado for ao contrário do que é esperado, a gente vê o DXY subir e, obviamente, o mercado euro cair, tá bom? Vamos lá pular para o iene, né? Vamos dar uma olhadinha no Japinha. Deixa eu tirar aqui.
Vamos lá, puxar aqui para o Japinha no semanal. Vamos lá. Né? O Japa no semanal vem entregando aquilo que a gente estava esperando, né? Ele tinha atingido o topo histórico. Desse topo histórico, houve pronunciamento do Banco Central japonês, que estava estava com um olhar ali no 145 de não deixar esse valor superar, né, que o preço em relação ao dólar fosse maior que 145, e de fato isso aconteceu. Foi falado na semana, se não me engano, retrasada, na convenção que teve, né, dos bancos centrais europeu e americano. E com essa notícia a gente acompanhou na sequência. Realmente, de fato, ele chegou várias vezes ali no 145 e 45 e não rompeu. Agora, nesse momento, está trabalhando aqui na casa do 139, né? Perdeu 140, isso foi muito bacana para quem está segurando posições vendidas aí, né? No gráfico semanal. Ele agora vai bater na 20. Então, ele batendo aqui na 20, tá? Falta pouca coisa para chegar lá, né? A média de 20 está nos 138.900 ali. Furando essa média de 20, ele pode pegar 50. Mas olha só o que a gente tem nessa região, né? Olha que resistência interessante que faz confluência com a média de 50. Então a gente já tem um desenho de resistência aqui e a gente encontra essa resistência junto à média, né? Só o fato de você ver uma resistência ou um suporte, ele já é um fato interessante para você ter atenção. Quando ele casa com a média, porque o evento de resistência e suporte, ele já é um fato acontecido, ou seja, houve defesa, houve interesse naquele preço de compradores e vendedores. Houve um interesse e ali a briga rolou, né, entre compradores e vendedores naquela região, sendo isso deixado como um suporte e resistência no passado. Com esses eventos passados, a gente trazendo junto com a média é um ponto que a gente tem que ter bastante atenção. Então ele se torna uma região mais interessada ainda, né, a partir desse momento, com essas informações de análise gráfica que a gente traz. Então, o que eu espero aqui? Se caso ele romper a 20, sem nenhum problema, porque aqui ainda as médias estão apontadas para cima, apesar que estão esticadas. O preço está muito esticado e acompanhando a situação da economia japonesa, obviamente é o interesse deles fazer com que esse preço caia mais um pouco e mantendo a economia aquecida e tudo mais. Aí sim a gente veria um rompimento aqui da média de 20. Uma confirmação seria mais saudável. Eu prefiro que quando o preço trabalhe com suas confirmações, porque ele mantém essa tendência, né? E aí a gente veria que a 50 apontar para baixo e, obviamente, a 20 cruzar com a 50. Isso acontecendo, ele precisa perder essa região do 126, tá? Ele perdendo a região do 126, ele pode vir buscar o quê? A 200, que vai estar mais ou menos por aqui. Então a 200 também vai fazer o mesmo papel que a 50 está fazendo agora. A 50 no semanal, ela está numa região que era uma resistência e agora é suporte, no caso, o preço encostando na 50 é um suporte, testado, brigado, que já aconteceu. E ele rompendo, passando por essa etapa, como eu desenhei aqui, ele pode vir buscar a média de 200, que quando isso acontecer, ela vai estar de novo numa região de suporte, né? Então, o suporte do 124, 125, 126 aqui, essa regiãozinha aqui vai estar bem estressada e a 200 vai estar por aqui quando esse fato acontecer, né? Então, essa aqui seria uma previsibilidade, né? Uma probabilidade de acontecimento caso o iene se mantenha aí no viés de baixa. Tá fazendo barras fortes, então que no semanal que a gente vê aqui, o que demorou às vezes 5 semanas para chegar, ele está devolvendo com duas. A gente está na quarta-feira ainda, então vamos ver o que vai acontecer até na sexta e como vai abrir o mercado no domingo, e como vai ser essa terceira barra, né? Mas se isso continuar firme, forte, eu esperaria confirmações aqui abaixo das 50 para falar que de fato ele está entrando num bear market. Nesse momento, ele não é. Ele está só fazendo um pullback ainda. Então, existe a chance dele bater nas 50 e continuar subindo? Sim, existe. Então, o fato é, quem está fazendo operações aí, tomar cuidado e vigiar, né? Tá no lucro, fazer proteções, se tiver no prejuízo, analisar direitinho se essa posição que você está condiz com o que você está lendo. Vamos trazer para o diário.
No diário aqui deu uma esticadinha, né? Já é 4, 5 dias aí de queda, desde a região ali que a gente marcou, né? Tem até uma marcaçãozinha menor aqui de topos descendentes. E ela vem respeitando, né? O interessante aqui é que teve um dia quase não teve movimento do mercado e depois ele rompeu muita força, muita agressão por parte ali da venda e trazendo o preço para baixo das 50. Ainda não houve a confirmação desse rompimento, tá? Pode ser que não ocorra, mas aí isso é um padrão que não é comum. Então é o padrão de exceção. Eu não me baseio por exceção, tá? Eu sempre me baseio pelo que mais, a minha base é sempre o que pode ocorrer por mais vezes, que é a confirmação. Então ele rompe, volta, confirma, sobe, lindo, maravilhoso. Desse formato que ele está agressivo, existe uma chance de voltar a confirmar. Eu torço, né? E aí é uma torcida, uma opinião pessoal, de que ele caia. Para voltar nessa confirmação, ele dá tempo de pegar a 20 abaixo das 50. Porque se a 20 está abaixo das 50, confirma mais isso, ele consegue ter duas médias protegendo para que ele não volte a subir, né? E aí essas médias vão fazer o papel de resistência e esse preço volte a cair, perdendo essa região aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Aqui a gente tem um suportezinho no 138 que está fazendo o seu papelzinho de defesa ali. Então, se ele bater por essa região, voltar a 20 já estiver apontada para baixo, cruzando com a 50, aumenta a probabilidade de confirmação de baixa, de queda, de pullback de baixa. Aí sim, a gente poderia ver isso daqui, ó, né? Chegando aqui, obviamente ele vai bater na 200, na 400, aí a gente vai ver o que vai acontecer, porque olha para trás, é uma região, né, bem brigada. Vamos levar lá pro 60 minutos, né, todos os desenhos aqui, os gráficos maiores nos 60 minutos. Opa, pronto. Deixa eu tirar isso que ficou muito poluído. Então, nos 60 minutos você vê essa tendência de baixa nítida, né? Não tem o que fazer. Aqui eu não tenho nenhum sinal, repito, de reversão desse movimento de queda. Não tem. Então aqui as médias de 50 bem agressiva, a média de 20 bem agressiva, apontada para baixo, está indo embora. A gente às vezes para ajudar aqui pode puxar algum indicador. Deixa eu ver o CCI. Né? O CCI está em queda, não tem conversa. A gente pode buscar outros indicadores que a gente vai ver essa pressão, né? Eu gosto muito de ADX, eu gosto de volume, gosto de estocástico, MACD, então eu gosto de osciladores e volume, gosto bastante. Osciladores e volume. E as de tendência eu já uso na tela, que são as médias. Então todos eles estão marcando para nós que o iene ainda não tem um momento de queda. Até nesse momento a gente está vendo um power breakout, que ele pode bater ali na média de 20 e continuar caindo, como ele já vem fazendo isso desde o dia 7, tá? Então vamos continuar acompanhando isso daqui, né? Vendo o que, que ele pode fazer. As regiões de briga dele estão um pouco mais abaixo, né? Ele precisa agora perder o 139 e aí buscar lá o 137 para a gente poder acompanhar. No GIBA, né? O GBP, no GIBA a gente já tem um cenário parecido com o euro, porque ele tem resistências, né? Ele tem resistências ali que ele precisa estar corrigindo. Puxar aqui um semanal. Olha lá, tá até com a setinha ali, né? Isso aqui eu marquei ontem. Ele, como eu disse no vídeo de ontem, ele está furando, mas não está rompendo, tá? Ele está furando, mas não está rompendo. Então, aqui a gente trazendo, dando um zoom nesse candle, dá para ver ali que o preço abre entre as médias, fura, né? E aí então a gente precisa ver o fechamento dessa vela no semanal. Então, por enquanto ele está aqui voltando. Se ele se manter acima da média e a próxima vela abrir acima, começa a abrir uma probabilidade maior, né, de rompimento e depois a gente aguarda algum tipo de confirmação. No diário, a gente está aqui vendo
ele nessa região, e olha aí como que é bom a gente estar sempre comparando os time frames, por isso, porque se aqui é a média de 400 e no diário eu enxergo esse preço longe da 20, a probabilidade do preço voltar ou esperar a média chegar agora é grande. Então aqui seria, a gente poderia até falar que um certo irresponsabilidade de fazer uma compra. Né? Não tem desenho nenhum de compra. Ah, mas eu estou vendo o preço ir para cima, eu estou vendo tendência, estou vendo tudo. Tudo bem, só que você está comprando num ponto que ele pode muito bem ou ficar lateral ou voltar para a média. Né? Então o ideal é esperar as médias se aproximarem para poder tomar uma decisão, segurar essa tendência com o stop bem protegido atrás das médias. Né? Toda cautela não faz falta. Vamos lá para o DXY. Opa, perdão, faltou a leitura dos 60 minutos. Aqui. E aí, o que que eu enxergo nos 60 minutos? O preço abaixo das 50. Ele voltou, né? Ele devolveu aqui uma parte dessa subida, muito pouquinho. Aí, isso aqui ainda configura que pode ser, sim, um pullbackzinho de alta, continuar ali na sua tendência, sem problema nenhum. Só que para isso ele precisa, aqui a gente tem, né, essa defesinha aqui, ele precisa voltar. Então, o que que ele precisa fazer? Se ele volta, confirma e continua subindo, ele mantém o padrão dele e ele vai continuar aquela briga lá da média de 200 no semanal. Da média de 400 no semanal, perdão. Agora, no desenho de 60 minutos, se ele faz isso daqui, volta na média de 50 e volta a cair, deu tempo da média de 50, da média de 20 cruzar com a de 50, ele perdendo a região do 1,28, ele pode vir onde? Na média de 200. A média de 200 vai estar por aqui. Nisso, ele vai configurar a volta da média de 400 do semanal. Então, isso a gente vai acompanhar aí nos próximos dias, né? Nos próximos dias, até a semana que vem, a gente vai ter esse viés mais confirmado, tá? Ou simplesmente ele ficar enrolando por aqui, que aí seria ele ficar trabalhando ali na média, esperando as médias menores chegar, tá? Então, é um viés aí que giba nesse momento. Quem está posicionado tem que ter muito cuidado, muita cautela, saber segurar o papel, né? Eu tô comprado lá no 1,26, então estou segurando, mas eu estou vendo que ele já pode de repente devolver bastante coisa e aí eu posso fazer uma proteção, tá? Vamos dar uma olhadinha no DXY, né? O DXY aqui do Black Arrow, ele está escrito como Dow Index, ele está entre as médias. Ele está muito parecido com o euro virado, né? Ele está parecendo um euro virado, porque o euro está nessa situação para cima, ele está para baixo. E, obviamente, tudo que o índice do dólar, o DXY, faz, o euro vai fazer o contrário, né? Porque é o par de contrapartida do dólar, né? O euro. Então, mas o que eu quero dizer é o desenho do gráfico está bem parecido com esses topos, com esses fundos, né? Só que virado. Bem legal. Eu acho bem bacana quando isso coincide, não é sempre que isso dá certo. Então aqui tem uma sequência de topos mais baixos, fundos flat fazendo esse trabalho de suporte ali com a média de 200, e aí no semanal para o DXY o que a gente tem é esse contexto. Se ele for romper, vai brigar com a 200 e 400 por aqui e pode perder? Pode, mas eu não acredito que isso venha a ser uma coisa fácil, uma coisa que vai uma, duas barras do semanal, isso fazer não, tá? Isso aí vai algumas semanas para que isso de fato aconteça, e ainda mais quando a gente acompanha a sequência de notícias, né? A sequência de fatos da macroeconomia que fazem movimentar o preço de fato. Como na teoria de Dow fala, né? O preço ele está numa tendência até que ele seja revertido. Dow Jones, a gente sempre está fazendo uma leiturinha aqui também do real, né? Não podemos perder. Vamos dar uma olhadinha. Puxar aqui o real no semanal. Real no semanal fez aquela, bateu na média de 400, lá no 4,76, foi na média de 20, e agora que é aquelas, né? Ele vem aqui querendo fazer um trabalho, vamos ver o dia de hoje se ele vai conseguir voltar a tocar a média de 400. No semanal ele está fazendo esse trabalho, perdão, né? Vamos ver se essa semana ele consegue confirmar isso. Bateu na média de 20, fez o trabalho dele, está respeitando a
a tendência das médias, tudo certinho. Agora precisa ver se ele chega aqui na média de 400 até o final da semana. Isso a gente não sabe, porque é lado direito do gráfico, né? Mas aqui no diário, ele tá com a sequência de fundos mais altos, isso é um padrão de reversão. Eu tinha marcado essa linha aqui, deixa eu pôr ela numa cor preta para ficar fácil de ver. Aqui tinha esse suporte anterior. Nesse momento ele está sendo resistência, ele está sendo testado, onde que eu coloquei essa seta. E caso o preço passe acima do 4,89, essa probabilidade de chegar lá no 5 no bola aumenta. Aumenta. Mas ele precisa fazer isso primeiro. Até lá não tem afirmação de nada. Então a gente vai ver o mercado hoje, que no mercado de hoje a gente ainda precisa ultrapassar o 4,86. Se não superar o 4,86, provavelmente amanhã será outro momento e por aí a gente vai acompanhar o que vai acontecer, tá? Vamos lá nos 60 minutos. Nos 60 minutos, embaraçado entre a média de 200 e 400, abaixo da 50 e 20, né? A 200 está fora de ordem, né? Porque a ordem correta é 20, 50, 200 e 400 quando está em tendência. Nesse momento ele está 50, 20, 400 e 200, toda bagunçada. Então as médias aí precisam. No padrão gráfico a gente vê um topo mais baixo, interessante, padrão de venda. Está fazendo uma espécie de one shoulder, que é o ombro, cabeça, ombro de um ombro só. Padrão que muitos americanos gostam de usar, traders americanos gostam de usar, que é ele perder nessa linha de pescoço. E ele está exatamente agora na linha de pescoço fazendo teste desse suporte, tá bom? Só que esse suporte, essa linha de pescoço do ombro, cabeça, ombro de ombro só, ele faz parte ali da média de 200. Então não é simplesmente uma linha de pescoço, é uma região de suporte fortemente testada e defendida, tá? Então quando você vê aqui pelas velas anteriores, você vê a grande movimentação, o grande estresse que isso gerou. Se você usa o volume at price, pode ser o indicador que te mostra isso com mais precisão, né? Eu gosto muito desse indicador por isso, que ele mostra isso com mais precisão, ele plota regiões ali que são defendidas, tá? Então é isso. A gente vai seguindo. Amanhã a gente traz um pouco mais essa leitura dos pares europeus, asiáticos, né, e o brasileiro, para a gente poder acompanhar e diminuir a nossa probabilidade de erro, aumentando a segurança de conduzir nossos trades. Tá bom? Forte abraço. Fala, operador. Vamos seguindo aqui de ativos digitais, fazer as análises também. Tá bem bacana essa corrida aí que tá rolando em BTC. Então, Bitcoin aí na casa dos 30.682 nesse momento. Eu tinha feito esse FIBO, né, puxando lá do 15.400 até o 30.917, que foi essa perna de alta após a reversão. E aí ele está justamente naquele ponto. Ele vai confirmar esse rally de alta ou ele vai ficar por aí. O que a gente consegue analisar por aqui? Ele está nesse momento, né, ele fez a sua retração dentro desse FIBO, bateu no 61.8 e voltou. Nesse momento ele está lateral. E o que está ocorrendo? Justamente aquilo que a gente incansavelmente fala. Dois fatores acontecem com o preço. Ou ele volta para a média, ou ele espera a média chegar. E a média de 20 do semanal, ela está ascendente, está caminhando para acontecer ali um possível power breakout. Vai acontecer? Não sabemos. Porque por mais que existam especulações do tipo, ano que vem tem o halving, eh, os baleias estão posicionados, tem gente, muita gente acaba fazendo o teste de estocástico, tocou o menor preço possível nos últimos 4 anos, enfim, tudo isso aí dentro do universo de criptoativos é possível não acontecer, porque simplesmente não sabemos nada do lado direito do gráfico, tá? Então, o que que eu gosto de trazer para as minhas análises, para as minhas operações? O básico. No caso aqui, do semanal, ele está longe da média. Eu não faço compra quando está nessa situação. Uma compra ideal que aconteceu aqui, visto pelo gráfico semanal, seria quando ele bate na região de 61,8 do FIBO, uma retração acima da média de 50 e ele acaba voltando, né? Seria uma linda, linda entrada
Quem aproveitou, né? Quem pegou no 26.820 ali foi maravilhoso, está protegido. Agora é esperar ver o que acontece. Tá bom? Vamos lá. Obviamente, né? Não vou ser demagogo falar 15 mil, 16 mil, 18 mil, isso aí era tudo preço de compra porque estava realmente um preço mais barato. Agora, se ele vai continuar essa tendência de alta, a gente não sabe. Vamos acompanhando, sempre fazendo aquela leitura que estamos acostumados a fazer, que é pegando semanal, diário, 60 minutos para trazer um bom contexto para a gente. O que está rolando no diário? Olha só para você ver. Depois daquele ralizinho da retração, que ele bate na retração, sobe. Eu até tinha feito esse canal aqui de baixo, né? Ele estava nesse canalzinho aqui, depois que a gente marcou o fio. Ele acaba rompendo esse canal sem confirmação. Então, esse é o tipo de movimento que eu chamo de movimento exceção. O que, que é padrão? O que, que é normal? Rompe, volta, confirma esse rompimento e continua o seu caminho. Ali ele fez um movimento de exceção. Então, quando o movimento não é um padrão, ele foi uma grande agressividade, uma grande velocidade, e agora ele fica ali na região dos 30 mil, que nós já sabemos que é uma região muito conturbada, de 30 a 33 mil, 34 mil, ele acaba ficando por ali parado, esperando a média de 50 chegar. Então, meu próximo ponto agora de interrogação é o que acontece com o Bitcoin quando ele encostar na média de 50, tá? Se ele voltar na média de 50, ele pode desenhar uma tendência ali com a média de 20 cruzando com a 50. Aí nós vamos ver o que acontece. Pode vir buscar a região de 7,8 do Fibo, mas enquanto isso não acontece, ele está preso nessa região esperando a média chegar. Vai rolar um power breakout? Só vamos saber na hora que encostar lá. Mas até lá, vamos ficar guardado aqui, esperando o que pode rolar. Quem está posicionado, está garantido ali numa boa posição, é proteger parcial e por aí vai. Para quem está comprado, está holdado na operação, tá lindo, é só segurar. Vamos seguindo nos 60 minutos. 60 minutos, né? Só para a gente ver. É como se desse um zoom naquela leitura do semanal e diário. A gente vê aqui grandes pavios dessa região, tá? Do 30 mil, 31. Então você vê que ele tem grandes toques lá e devolve muito forte, mais agressividade quando a gente aumenta essa lupa. Tá tentando fazer essa tendência de novo, né? São fundos mais altos aqui. Deixa eu fazer uma marcação para ficar mais nítido dessa explicaçãozinha. Então aqui a gente vê fundos mais altos e topos mais altos. Ficou exagerado isso daqui. Aqui, ó. Então a gente vê fundos mais altos e topos mais altos, é, contando essa história de que ele está numa tendência de alta, ele ainda está brigando, lógico que ele, a cada momento que ele conquista um preço, ele toma uma pancada de volta, mas resiste, então os vendedores estão dando na cabeça ali dos compradores, mas eles estão insistindo, e está indo, tá? O que a gente vai ver, o que a gente vai assistir é isso mesmo, muita pancadaria, tiro, porrada e bomba nessa região do 30 a 32 mil. A gente vai assistir isso muito tempo. Se você opera curto, você opera por 1 hora, 15 minutos, sei lá, toma cuidado com isso. Bota compras ali perto da média, com stops bem protegidos, né? Se você é mais tá escalpelando ali dentro de Bitcoin, tomar cuidado com isso, porque você pode estar tomando muita violinada, entregando muito dinheiro de mercado, né? Quem tem paciência ganha dinheiro de quem não tem paciência, tá? É regra básica de mercado. Vamos dar uma olhadinha de Ethereum. Vamos de Ethereum, puxar semanal. Vai ter um quadro parecido, né? Ethereum, 60 minutos. Aqui, essa região de, deixa eu puxar essa linha aqui, 2000 é o ponto de interrogação dele, né? De Ethereum. Então, 2000, a gente vê essa treta aqui acontecendo. Está acima da média de 20, está acima da média de 50, mas ele precisa romper. É uma sequência de fundos mais altos, mas ele precisa romper e confirmar. Isso seria o melhor caminho, mais seguro a ver o preço de Ethereum desenhar. Se ele fizer isso, se ele continuar com essa tendência, né, principalmente se houver confirmação, que dá mais segurança na direção do preço, ótimo. Caso isso não ocorra, ele pode se estressar, cansar por ali e começar a retornar. Nisso, obviamente, acompanhando o que acontece lá em Bitcoin para poder ter referência, né? Porque acaba que a direção do preço, o peso do Bitcoin é muito alto e isso acaba influenciando no preço das outras moedas. Mas, continuando no gráfico do diário, deixa eu puxar aqui para o diário, né? A gente vê aqui essa
essa sequência de bagunça, as médias estão se fechando. Você veja que a tendência de média ainda continua em direção a preços mais altos, continua altista, mas a gente precisa ver que ela vem se desgastando, ela vem se fechando. Então ela pode pegar um movimento de platô, ficar uma coisa ali mais monótona, né? Dependendo do que pode ocorrer lá com o Bitcoin. Ah, eu tô vendo um ombro, cabeça, ombro de Ethereum, tal, pode ser, só que tem que ter cuidado quando a linha de pescoço desses tipos de padrão, seja, pode ser ombro, cabeça, ombro, one shoulder, pode ser triângulo descendente, ascendente, quando esses padrões gráficos acontecem em cima de médias, tá? Porque aí o que você está acostumado a ver, rompimento de linha de pescoço em cima de uma média de 200, é loucura, tá? E é loucura, por quê? Isso é um suporte concreto, você não vai furar assim tão fácil, tá? Então tomar cuidado quando você vê padrões, mas você está vendo isso em cima de médias, tá? Você precisa ponderar que esse suporte ele é um pouco mais forte do que o tradicional, né? Se fosse apenas, vou dar um exemplo, fez um ombro, cabeça, ombro embaixo de todas as médias, não tem nada segurando ele, só a linha de pescoço. Então quer dizer, só um suporte mais básico, aonde que as médias me mostram que a região de mais defesa é em cima. Fica lindo, né? Eu coloco ali uma venda, um stopzinho em cima das médias e deixa correr. Agora, quando é ao contrário, isso muda a minha opinião, tá? Agora, e se for um fundo duplo em cima das médias, todas as médias embaixo, né? Delícia, porque você vai e coloca ali uma comprinha, stop abaixo das médias, você tem garantido, a média te trouxe essa informação, que o suporte mais interessado do preço nesse momento está embaixo. E aí, se ele fez um fundo duplo, a resistência que existe, né, que é o ponto ideal de compra de um fundo duplo, ele é mais fraco que o suporte. Então, essa resistência que você tem ali, ela fica mais interessante de ser rompida do que o contrário, tá? Então, se isso fez sentido para você, é bacana de trazer para sua leitura. Obviamente, isso não é uma recomendação, isso é uma análise de estudo, onde probabilidades são discutidas aqui. É isso que a gente faz sempre, né? Ninguém aqui quer adivinhar o lado direito do gráfico, tá? Quem faz isso aí tem duas intenções, né? Ou pegar seu dinheiro em algum curso de suporte e resistência, ou pegar seu like para Instagram, tá bom? Aqui a gente vai discutir uma coisinha mais séria, uma coisinha mais pé no chão. Vamos trocar ideias, né? Ninguém é dono da razão. Lado direito do gráfico, quem que sabe? Ninguém. E a gente vai pegar as informações do lado esquerdo e diminuir as probabilidades de erro. Diminuir probabilidades, nunca exatidão. Vamos para cima. Nos 60 minutos, eu continuo a mesma coisa de Bitcoin. Muito pavio, embaraço de médias, então eu prefiro esperar movimentos melhores. Né? Tem uma sequência de fundos mais altos aqui, uma tentativa de rompimento de canal, frustrada, voltou para dentro do canal. Então, na segunda tentativa, se tiver agressão, pode ser, pode ser, tá? Eu prefiro que o preço fique acima da 400 e que as médias consigam se corrigir. Por que que as médias se corrigir? Pela ordem de hierarquia mesmo, ó, 20, 50, 200 e 400. Elas estão organizadas numa tendência de alta, é lindo, é maravilhoso. Elas estão num movimento de platô, tá ali flat, reta, sem muita direção. E as médias estão bagunçadas, fica mais complicada ainda a sua decisão. Então, por exemplo, Ethereum agora nos 60 minutos eu vejo 400, 20, 50 e 200. Olha a baderna. Então, espera isso organizar para depois você tomar a decisão, tá? A, a sua avó já dizia, apressado come cru. Se você começar a tomar decisões e não espera as médias se organizarem, provavelmente, se você olhar aí no seu diário de trade, caso você não faça, você já está errado, mas tá tomando stop, muito stop atrás do outro. Por quê? Porque simplesmente você não esperou uma coisa básica que é organização de médias, tá? Tenta isso, vai ver o tanto que isso vai mudar o teu operacional. Vamos dar uma olhada em Matic, Polygon, né? Aqui no semanal, tem nenhum. Até eu ia puxar o fibinho aqui dessa região de 0,31, puxar o 0,31, vou puxar aqui já nesse topo mais alto, né? Que aí a gente consegue fazer uma leitura. Por quê? Porque não tem muitas informações de médias para o semanal. E aí por isso eu vou trazer. Então o preço deu perdeu, né? Um pouquinho. Ele fez toda a região de filé dele aqui na volta.
Então, quando eu puxo aqui o fio nesse topo mais alto, poderia puxar no anterior, poderia, e ele estaria mostrando para mim o violino. É só discutir isso daqui. Ó, tá vendo? Então ele chegou até aí no 127, mas devolveu tudo. Mas nessa perna aqui, olha só para você ver que legal. Ele volta no 23,6 e agora está voltando às médias. Ele já correu toda a região dele de filé e agora a gente vai ver aqui 20 e 50. O que que é o contexto? Ele está em tendência de baixa, não está voltando, não está devolvendo. Ele pode estar fazendo apenas uma correção, tá? Ele pode estar fazendo apenas uma correção. Precisa chegar lá no 0,81 para a gente começar a entender o que que vai acontecer. Até que se prove ao contrário a tendência de baixa. Tá? Até que se prove ao contrário a tendência de baixa. Isso no semanal. Quando eu vejo esse mesmo movimento no diário, eu já estou vendo o preço acima das 50, né, com confirmações, padrões muito bom de trabalhar, que é os padrões com confirmações, onde que ele faz fundos mais altos, topos mais altos, rompendo as médias, voltando nas médias para confirmar, né? Só que dentro desse canalzinho, desse mini casal, dessa mini LTA em direção às médias maiores, que é a 200 e 400 da Matic, eu vejo que ele pode frustrar e lateralizar e as médias se fecharem, tá? Por quê? Porque lá no semanal vai acontecer duas coisas: ou o preço volta na média, que é a 20, ou ele espera a 20 chegar. Então, no diário, eu consigo ver que ele já está ficando um pouco mais exaustivo dentro daquele canal que ele criou. Então, ele inicia com um canalzinho, uma LTA forte, agora ele está perdendo força dentro desse canal, mas ele ainda não perdeu. Não tem como confirmar que ele vai é, reverter ou voltar, porque ele precisa confirmar essas regiões para a gente falar isso. Nesse momento, ele só está criando ali topos mais baixos, mantendo seus fundos mais altos, mas criando topos um pouco mais fracos, né? Vou fazer aqui uma linha para você entender o que eu estou falando. Aqui. Ele começa ali a fazer um topinho um pouco mais baixo. Então, o que está acontecendo? Ele dá um impulso e volta, dá um impulso e volta. E esses impulsos estão ficando pequenos. Isso pode mostrar ali uma certa uma certa fraqueza para quem usa o ADX. Provavelmente o ADX já está caindo para a região abaixo de 25, perdendo sua força. E aí ele pode estar esperando a média chegar. E aí vai ter que esperar alguns dias isso acontecer. Tá? Para os 60 minutos, né, a gente tendo um olhar mais dando uma lupa, né, dando um zoom, né, fazendo assim, como se fosse no celular. Nessa região, o que que a gente tem? Olha que interessante. Uma lateralização, né? Carinha de distribuição, né? Carinha de distribuição. Então, ó, acumulação, rally, distribuiçãozinha. A gente pega aqui na Matic essa região de lateralização em cima das 50 e ele perdendo esse suporte, ele traz aqui, deixa eu só puxar essa linha aqui para a gente fazer isso melhor. Se ele perdendo esse suportezinho aqui, o que vai acontecer? Ele volta para esse range de baixo. Então ele já tinha um range aqui embaixo, ele acaba voltando para esse range de baixo. Estamos falando aqui de 0,69, 0,70. Existe essa probabilidade de chegar. Por quê? Sem força aqui nesse momento. Lembra? O preço vai na média, a média vai no preço. E nesse momento, o preço está abaixo de duas médias. E se caso confirmar esse rompimento desse rangezinho, ele vai estar fazendo um movimento contrário, buscando essas médias maiores aqui de 200 e 400. Lembrando que elas estão alinhadas, estão numa tendência de alta, existe aqui uma probabilidade sim de subida, mas com os gráficos maiores, essa probabilidade para mim ela é menor, entendeu? Então quando eu somo semanal, diário e aí lá nos 60 minutos eu vejo isso acontecendo, isso para mim é uma possibilidade menor, mas não quer dizer que vai acontecer, tá? Principalmente a gente lá de olho no Bitcoin, acompanhando tudo aquilo. A ANT, o pessoal pediu, o pessoal que trabalha aqui pediu, vamos colocar a ANT para a gente dar uma olhadinha. Família Ethereum, né? E tendência de alta no semanal, né? Fundos mais altos, uma LTAzinha aqui bonita, sem grandes expressão, mas tá legal. Ó. E aí, veja que no semanal ele tem uma grande defesa, né? Esse último candle me mostra isso. E aí, mesmo que a força compradora esteja segurando, a força compradora ela não está impulsionando
para avançar esses novos preços, né? Então aqui ele está nesse momento a 4,12, ele poderia buscar ali o 4,88, mas você veja que nas velas após esse acontecimento aqui, então ele chega até 4, até 5, né? Ele chegou a bater os 5 e voltou. E ele não está conseguindo ir. Porém, ele não perdeu ainda 50% desse movimento. Pode estar esperando a média de 20 no semanal chegar? Pode, pode. Vai acontecer? Não sei. Mas que isso é uma probabilidade maior, é. Quando a gente traz essa informação do semanal para o diário, aqui, deixa eu pôr diário, olha que interessante. Padrãozinho de alta, tá dentro daquela LTA do semanal, legal, né? Tá um pouco fraco, fazendo toques na 50. Quem está segurando essa tendência aqui é a 50. A 50 está segurando a bronca desse momento, em acordo aqui com a 200 também. A 400 está fora da LTA. Então a gente, se for buscar, se o preço buscar a 200 e a 400, ele vai perder a LTA. E aí a gente vai ter que esperar confirmações para ver se ele perde a LTA e transforma na tendência de baixa, ou se ele perde a LTA, mas consegue voltar depois, tá? Neste momento, a única coisa que a gente consegue ver é o quê? Um movimento fraco do diário, velas pequenas, poucas negociações, poucas movimentações. Não está muito fundo. Posso tentar forçar a leitura aqui para um fundinho duplo em cima da 50, mas são só toques na 50. Ele ainda se mantém acima, mas para confirmar a LTAzinha aqui, eu precisaria ver o preço superar o 4,35, tá? Precisaria ver o 4,35. Aí sim. Se caso estou posicionado num ativo como esse, eu protejo. Faço proteção, faço parcial, faço alguma coisa, né? Porque segurar papel, segurar ativo que está fraco na sua movimentação de tendência, eu posso devolver tudo que eu ganhei, né? Aí eu pinto a cara de palhaço para ficar trabalhando, perdendo tempo de frente à tela e não ganhando nada, porque toda vez que eu ganho, eu começo a devolver. Não faz muito sentido. Vamos lá para os 60 minutos do papel. Ó, 60 minutos. Aqui está com as médias bem achatadas, né? Todas elas presas. O bacana é que ele está construindo a ordem. O bacana é que ele está construindo a ordem. Ó, 20, 50, 200 e 400. Ele está construindo essa ordem. Se caso ele romper agora essa região dos 60 minutos aqui, ele cria força padrão para mostrar para nós que ele pode melhorar lá no diário e, consequentemente, manter a sua direção do semanal. Tá? Então, nos 60 minutos, eu precisaria ver agora o que? Ele romper essa região do 4,13, 4,14, 4,15, romper isso daí e buscar o 4,20, 4,30. Tá? Isso daí que precisaria acontecer é, no ANT. ANT. A gente precisaria ver isso acontecer, tá? Para poder falar, pô, vou segurar esse papel. Do contrário, ele pode ficar lateralizado aí, bem chato, né? E aí, se ele começar a entrar em divergência de padrões de média, padrões de time frames, eu desistaria, tá bom? Então, acho que essas leituras dos ativos que a gente está fazendo aí